Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a nossa live será sobre mediação na vara da família. Boa noite, Tainá querida. Que saudade! Acabaram as nossas aulas, mas a gente se vê por aqui. Miriam, Roberto, tudo bom com vocês? Então vamos esperar aqui a professora Luciana Formaggio entrar. Olá, Jaqueline. Ai, que bom, a professora Luciana já entrou. E hoje nós vamos falar sobre mediação. Professora Luciana, solicita aqui para participar. Ah, maravilha, já vi a solicitação. Ah, já está entrando. Queridos, que bom estar com vocês aqui. Olá, professora querida, tudo bom? Tudo jóia, que prazer. Que maravilha. Olá, Lili, estou cumprimentando todos os queridos. Temos o pessoal de São Paulo aqui. Santos, Praia Grande, que eu estou vendo. São Caetano, olha a Miriam, querida. Boa Ah, é nossa noite, aluna, olha lá. Pessoal, deixa eu apresentar para amiga. vocês. Quem não conhece a professora Luciana, né? Quem já está me acompanhando no Instagram já sabe que eu sou muito atuante na área da família também. E a professora Luciana, eu tive a alegria de conhecê-la o ano passado, num congresso, e as nossas afinidades acadêmicas, né, nos aproximaram. É A verdade. professora Luciana, ela é especialista aqui na área da mediação, ela atua há muito tempo, é experiente, então ela é advogada, especialista em mediação, está terminando o mestrado dela também, né, focalizado nessa área, e eu convidei ela aqui para falar com a gente hoje, exatamente para desmistificar essa coisa da mediação, que tem muita gente que fala que não dá certo, que não é uma coisa boa, e principalmente na área da família, né, Luciana, que é uma área tão carente de paz. Precisamos de paz, precisamos de famílias que se deem bem, famílias que consigam ultrapassar essa barreira inicial, né, dessa ruptura de uma relação para algo melhor, para construir um novo futuro, né, uma coisa boa, né, Luciana? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui comigo. Obrigada aí todo mundo que está aqui participando. Acabei de ver a Magali também. Oi, Magali, lá de Brasília. Então, Fernanda, exatamente. E por que que a mediação de família é uma incógnita para muita gente, porque o direito de família, em alguns aspectos, ele é muito complexo. E por que que ele é complexo? Porque as pessoas são complexas. Na verdade, o direito de família, ele administra algo que é complexo na sociedade, na sua estrutura. Então, não teria como ser diferente, né? E todas as nuances que envolvem uma família, isso num momento de ruptura, ou por divórcio, ou por falecimento, pode surgir diversas divergências que, se não forem conduzidas de forma adequada, você acaba incendiando uma família inteira, É né? verdade, Luciana, é verdade. Eu esqueci de perguntar para o pessoal que está entrando se eles estão nos escutando bem. Estão todos nos escutando bem? Nos avisem aqui se está escutando bem, se estão vendo bem. Eu vi que a Rosa entrou, a Rosa, querida, a Melissa deve estar com a Rosa também. Olá, queridas. Estão escutando bem? Todos estão? Olá, Cibele! A Cis Carmo, estão todos escutando? Bruna. Ai, que bom, a transmissão está ótima, porque a Luciana está no Guarujá e eu estou aqui em Santos, né? Ah, olha aí, as duas juntas, falei. Olha aí. Que legal. Então, porque você sabe, Eu, na Luciana, verdade, agora eu parei de te escutar. você parou de me escutar? Eu Olha, estou escutando bem baixinho, mas acho que é algo do meu telefone. Deixa eu ver aqui. tá. Então você aumenta o telefone e eu vou falando aqui com o pessoal. Mais alguém não me escuta? Eu estou escutando perfeitamente aqui a Eu vou sair Luciana. e entrar de novo, só um minutinho. Tá, pode sair e entra de novo que eu vou continuar aqui. Você sabe, pessoal, quando eu estava pensando aqui em conversar com vocês sobre mediação, foi exatamente porque com a entrada do CPC, tem ali o professor Carlos, ai, querido professor, que bom, que bom.
Prazer estar com você, professor. Estamos falando sobre mediação. Você está aqui, a doutora Luciana. Vamos lá, ela está entrando novamente. Ela tinha perdido o som e agora ela está retornando com o som. Ó, o Luiz escuta bem. Lucimar. Agora sim, tá tudo bom. Isso é, às vezes é uma questão de conexão mesmo, né? A gente tenta não pegar. Olha, o professor Carlos está escutando bem. Que bom. ótimo. Então, Luciana, eu estava falando aqui com os nossos queridos que estão conosco, que desde a entrada do CPC de 2015, que eu gosto de falar do novo CPC, porque eu sou da época que eu aprendi com outro CPC, né? Tem ali uma cláusula muito importante, que ela não foi colocada à toa, que é para tratar da mediação, né? Então, nas petições iniciais, nós já temos que escolher, e nós, quando eu digo nós, eu digo em nome das partes, se aceitam participar de uma mediação. Que, a meu ver, é um avanço no processo, porque essa mediação, principalmente na área da família, que é a proposta aqui dessa live, ela vai trazer benefícios para as pessoas se escutarem, para quem sabe com isso diminuir o litígio, a pendência no processo, né? Porque já é tão doloroso entrar com uma ação de família, e ainda mais se a gente não cuidar, né? Pequenas delicadezas durante o processo pode atrapalhar mais, né, Luciana? Como que você vê essa colocação desse artigo no CPC, dessa obrigatoriedade? Eu acho esse artigo extremamente inteligente, porque existem algumas expectativas e demandas que elas não são absorvidas pelo Poder Judiciário. Então, eu não posso colocar numa petição inicial, por exemplo, ou em contestação, uma expectativa da parte que não tem relação, não guarda relação com o jurídico, achando que o juiz fará algum juízo de valor sobre aquela minha expectativa e trará alguma condenação ou alguma obrigação de fazer sobre aquilo que é visto apenas sobre a minha ótica. Então, quem faz esse filtro, quem deve fazer esse filtro daquilo que realmente é absorvido pelo Poder Judiciário e daquilo que não é absorvido pelo Poder Judiciário? O advogado. A diferença está na condução, porque até como a doutora falou, essa questão de colocar porque muitas vezes a gente encontra petições assim, que não tem interesse em fazer a audiência. Mas, na verdade, não é a parte que não tem interesse. Na verdade, a gente percebe que é o colega que não tem interesse, porque ele não acredita, ou porque não acredita na mediação, ou porque não teve boas experiências com a mediação. Mas, respondendo a sua pergunta, é um artigo inteligente, porque a partir da mediação, as pessoas conseguem, através das estratégias e técnicas, refletirem sobre aquilo que elas estão sobre a expectativa dela. E aí a gente consegue filtrar aquilo que realmente deve caminhar para um juiz daquilo que não deve caminhar para um juiz. Olha, e é interessante você colocar isso, porque às vezes a parte não sabe o que é uma mediação, não é verdade? E é muito importante a gente tentar esclarecer isso agora. Como funciona a mediação nas ações de família? Primeiro, ela não precisa acontecer só no processo, não é, Luciana? Ela pode acontecer bem antes, né? Eu gosto de apresentar essa opção para o cliente sempre, por todo o momento, desde o momento pré-processual ou pós-processual, ali durante o processo, a possibilidade da mediação, de um acordo, de das partes chegarem, né, a um entendimento. Porque a mediação, ela não é conciliação. Eu queria que você explicasse, você que é expert no assunto, a diferença de mediação e conciliação, para as pessoas perceberem que há uma diferença muito sutil, mas muito importante. Há uma diferença sim. A mediação é um instrumento que nós utilizamos para conduzir demandas de uma relação continuada. Então, por exemplo, eu tenho um vínculo continuado e a tratativa, a forma como essa situação vai ser tratada, ela tem que ser uma forma específica, diferente da conciliação. Que na conciliação eu trago uma questão para o conciliador que é algo pontual, por exemplo, uma questão de consumidor.
O vínculo entre o consumidor e a loja que ele escolheu, ou, enfim, o prestador de serviço, ele pode ser aquele único vínculo, aquela única oportunidade que teve o contato e não. Família não. Então, qual é o resultado da mediação? O que se, dentro da mediação de família? Preservar o vínculo. E preservar o vínculo não quer dizer que as partes vão concordar uma com a outra. Uhum. Porque quando a gente fala em família, esse vínculo é continuado ou porque nós temos filhos, ou porque nós temos sogros, ou porque nós temos cunhados, porque nós temos amigos em comuns, nós temos, às vezes, igreja. Então, assim, o vínculo ele deve ser continuado, né? Por mais que o divórcio aconteça, os reflexos são sentidos na vida dessas pessoas. Então, a mediação ela é pautada em princípios que visam resguardar essa afetividade. Não precisa, as pessoas não precisam se abraçar no final da reunião, mas o ideal é que se restabeleça essa comunicação. É verdade. Olha, eu vi que o professor Lucas entrou aqui, professor Lucas Braz, querido, que esteve conosco lá na nossa mesa de artigos, né? O ano passado na Unimes. Prazer, Obrigada, professor Lucas. Professor Ramalho também aqui do Universitas. O Andreoli, Serginho, que bom estar com vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita e já vamos colocando aqui que a gente tem aqui essa oportunidade de resolver, né? Que no meio dessa pandemia louca, a gente aproveita para conversar, esclarecer ideias, esclarecer dúvidas, né? Olha, a nossa aluna Fátima entrou também. Olá, Oi, Fátima. E olha, você acabou de falar uma palavra aí, pandemia. E os conflitos familiares durante agora a pandemia, eles se acentuaram muito. Porque antes da pandemia, nós já tínhamos casais ou famílias que já não estavam num convívio adequado, ou porque já estavam num processo de divórcio, ou por uma questão, e aí chegou essa pandemia. Então, muitas pessoas, muitas, né, as partes aceleraram a situação, só que surgiram novos conflitos, os conflitos pedagógicos, os conflitos de visita. Nossa! Então, cabe ao advogado orientar para que as partes... E agora a gente tem a ferramenta, que é essa ferramenta das plataformas, né, remotas. Sim, sim. Então, às vezes as pessoas querem evitar essa mediação física, pode ser feita na plataforma virtual. E uma outra questão também, um bom advogado, quando ele conduz o processo, ele pode conduzir essa mediação e nem com as partes ausentes. Porque muito vai daquilo, da forma como a gente coloca. É o filtro, né? Exatamente. Fazer o filtro, né? A Exatamente. técnica. Olha, o Léo entrou aqui. Olá, Léo, tudo bom, querido? Gente, vai também do filtro. O advogado, eu falo isso sempre, né, quando eu estou dando aula, ele tem que ter técnica e não entrar com toda a história que é falada. É claro, o cliente ele vai falar tudo, ele precisa confiar no advogado e falar tudo, mas cabe a nós ver o que é importante aparecer naquele momento no processo para não aumentar a briga no processo, para que aquele momento ali seja voltado apenas para questões legais, né? E não questões emocionais. Se a gente tornar o processo uma briga sem fim, ninguém aguenta no final. Todo mundo acaba se voltando para a briga e esquece os efeitos jurídicos, os efeitos legais, o processo se perde, o advogado enlouquece, não é? A questão da vingança. A vingança, a mágoa é um exemplo disso. Então, como que eu vou traduzir numa ação a questão da mágoa? Qualquer sentença, né, por mais favorável que ela seja, em relação a essa pessoa que está magoada ou que sofreu algum dano, ela nunca vai reparar a altura do dano emocional. Porque questões emocionais nós não tratamos no judiciário. Exatamente. Por isso é importante que a gente tenha outras ferramentas para atender esse cliente. Poder indicar uma terapia, né,
para a pessoa, para a parte, ou para o casal, ou mesmo para a família, uma terapia familiar, para que as pessoas se organizem emocionalmente para enfrentar o processo. Não, exatamente. Inclusive, isso vai fortalecer a pessoa para passar pelo processo. Porque o processo é judicial, mas ele acaba afetando o emocional também, né? Porque as pessoas vão estar discutindo ali o passado, o presente e como será o futuro. O presente, eles já se consideram como falidos, derrotados, não conseguiram, né, fazer um presente agradável. Então, eles ficam imaginando, eu não vou conseguir fazer um futuro melhor. E aí começa a briga. Então, é importante que as pessoas tenham um profissional habilitado, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, o que a pessoa achar adequado para ela se fortalecer e conseguir, né, conduzir o processo da maneira mais pacífica possível. E Luciana, me diga uma coisa, né? Eu já passei por mediações pré-processuais muito boas, né? Que até demoraram alguns meses, a parte ficou preocupada, mas que foram acordos que realmente foram de sucesso. E passei por mediações em que, na verdade, o advogado da outra parte, não sei se é o advogado ou a outra parte em si, não vou acusar, eles pareciam que eles estavam enrolando para ganhar tempo, né? E aí, claro, eu não sou mediadora profissional, eu faço a mediação dentro do conhecimento que eu fiz, né? Que na minha especialização nós tivemos aí um longo período, né, de treinamento. Como que você acha adequado, um período adequado para fazer uma mediação extrajudicial? Como que você acha que deve ser feito? Dá umas dicas aqui para o pessoal, porque tem muita gente entrando. A Fátima entrou, falou aqui para a gente, mediação e conciliação precisam ser mais utilizadas e apresentadas ao cliente, né? Deixando para o judiciário coisas completas. Exatamente, o Barroso até falou isso ontem, né? Com relação à quantidade de processos que tem o STF. Não sei se vocês viram ontem a fala do Barroso na TV Cultura. Mas fala para mim, Luciana, quais as dicas que a gente podia dar aqui? Olha só, o que o advogado pode fazer no escritório dele? Qualquer advogado pode fazer a negociação. No entanto, essa negociação, para ela ser segura no ambiente do escritório com ambas as partes, esse advogado ele deve dominar técnicas e ferramentas para que ele não aumente o conflito. Ele não pode, o mediador, ele não pode ser a pessoa que vai acionar o gatilho. Entendeu? Então, olha só, pode ser que pré-processual chegue uma pessoa no escritório falando sobre divórcio. E essa pessoa já esteja mais ou menos com a situação resolvida para ela. Quando a gente vai fazer a escuta da outra parte, e aí a gente percebe que a outra parte não quer o divórcio, quer tentar, quer procurar uma terapia, o advogado ele não pode incentivar esse divórcio. Qual que é o papel? Fazer com que eles se sintam maduros para aquilo. Isso é importante, viu, Luciana? Exatamente. Mas isso é muito importante que você está falando, porque eu já tive clientes que estavam inseguros, mas eles insistiram comigo, eu falei para eles pensarem, eles insistiram e acabaram fazendo. Tudo bem, fizeram o divórcio. E depois me procuraram pedindo exatamente para desfazer. Eu falei, agora já transitou em julgado. Não é? Fica difícil. Esperando um pouquinho mais, né? Porque elas precisam de um tempo para se organizar. Então, veja, um casamento de 15 anos, ele não pode terminar num procedimento extrajudicial de um mês. Uhum. E a questão do tempo, pode ser que esse casamento já não esteja bem há muito tempo. Sim. Mas quando você para refletir junto com as partes sobre o desdobramento do processo, não é papel do advogado acelerar isso. É papel do advogado conduzir. Porque os princípios que pautam a mediação é o princípio da informalidade, mas um princípio extremamente importante, Fernanda, é o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade que as pessoas esqueceram que tem. Nossa, exatamente. A autonomia da vontade. A autonomia da vontade. E o mediador, qual o papel dele? É na busca do consenso.
Então, a autonomia, dentro do direito de família, como eu estou falando de várias partes, multipartes, né, pelo menos outra parte, dentro do direito de família, a busca do consenso, ela é muito importante, porque as partes, elas podem escolher, de acordo com a autonomia da vontade delas, mas numa agenda pré-fixada por esse mediador. Porque, olha só, por vezes, uma questão de inventário, tá? Então, partilha, vamos aqui conversar, uma questão processual, né? O que acontece? Tá todo mundo bem, de repente alguém abre o baú de recordações e retira algo que aconteceu há 20 anos. Se eu não tenho ferramentas para falar sobre a agenda, falar sobre aquilo que é importante, o olhar prospectivo, levar as partes para que elas entendam que o passado, ele pode ser tratado, mas num ambiente correto, entendeu? E por isso que eu digo, num escritório de advocacia, a negociação ela pode ser feita. Aí não é mediação, é negociação. Mas a importância do advogado conhecer das ferramentas, a importância do advogado ter essa formação de mediador. Porque quanto mais em paz as partes caminharem, mais paz o advogado terá. Menos eu o celular dele vai. Eu tenho paz. Mas por quê? Porque os conflitos de família acontecem no final de semana, o pai que não cumpriu a entrega da criança, essas questões de madrugada, são questões assim que se a gente não conduzir, né, num consenso, nessa busca consensual e na paz, você vai ficar apagando incêndio dia e noite, final de semana, sem parar. Aí olha, a Fátima já levantou a mão, mas daí eu acho que para apagar incêndio eu procuro a ajuda de um especialista, porque nem sempre o incêndio. Olha, eu aqui com o meu celular, não paro de mexer, né, gente? Desculpa. Mas é porque com um especialista, um profissional da área terapêutica, ele pode tratar dessas ansiedades. Claro que a gente pode auxiliar o cliente na área jurídica, sem dúvida, falando passo a passo como é o processo, isso ajuda muito, explicando, vendo se ele tem dúvida, né? E se acontece uma real urgência, explicar para o cliente o que é uma urgência, não é verdade? Porque há urgências que são urgentes e há urgências que não são urgentes para o mundo jurídico. E pode esperar segunda-feira. Exato, para o emocional, percebe? Né? Eu acho que isso é importante também. Agora, Luciana, você sabe que, falando de mediação com você, eu me lembrei, né, das mediações processuais. E, gente, eu já passei por algumas mediações processuais que, como eu sou uma pessoa que tem muita fé na mediação, isso é a sorte, que quase me traumatizaram. Eu não sei se alguém aqui que está ouvindo essa live já passou por mediação aí, processual traumatizante, em que o mediador, eu juro para você, parecia que ele era ou advogado da outra parte, ou parecia que ele estava querendo acusar, decidir, fazer um acordo na marra. E a mediação, ela não é para fazer um acordo na marra, né? Ela tem um outro objetivo, não é verdade? Me diga uma coisa, qual é o papel do mediador no processo final? É acusar, é defender, é intermediar, né? Porque tem alguns ali que têm muita boa vontade, mas não estão preparados. Pelo menos é uma experiência minha, né? Vou falar de todos. Eu passei por momentos assim, complicados. Não é só sua. Na verdade, essa questão da atuação do mediador, a gente percebe uma deficiência na formação. Assim como a gente percebe na formação do aluno também, de direito. Por quê? A gente ensina durante toda a graduação o litígio. Lá no final, a gente mostra assim, mas tem uma portinha ali, menos importante, que você pode tentar arriscar e entrar ali, pode ser que dê certo. Certo. Então, depois que já está instaurado o conflito, depois que a pessoa já escolheu, já optou, que o profissional já optou pelo processual, ele fica meio inseguro de testar aquilo que foi ensinado para ele como menos importante.
Ah, Quando ele testa, ele chega no mediador que não tem uma boa formação. hum. As partes sentam e esse mediador fala assim: tem proposta de acordo? Então, gente, o mediador é para falar isso? Isso aí eu acho que o juiz fala na audiência de conciliação. Eu estou errada? Não, né? Não. E por que que não é, Fernanda? A resolução 125 do CNJ estabelece tempo da mediação de 1h30. 1h30 é o tempo, detalhe, hein? 1h30 de mediação e 40 minutos da conciliação. 1h30, por vez a gente não consegue tratar tudo. E aí Claro. marca outra mediação. E por que 1h30? Porque eu estou tratando de questões profundas. Questões familiares do direito de família são questões profundas que eu não trato com a superficialidade de um liquidificador quebrado. Eu Claro. não tenho que perguntar se tem proposta de acordo, porque eu preciso saber como as pessoas estão para continuar aquele diálogo ou não. Então, o que, qual é o correto? Essa duração. E como que é combinado isso? Na declaração de abertura, o mediador fala qual é o papel dele, que não é juiz, não é de advogado, mas sim de facilitador. Ele está como um facilitador para restabelecer, para que as partes consigam, a partir Tá certo. das estratégias da técnica dele, conseguir restabelecer o diálogo. Mas isso, e durante a mediação, ainda tem a previsão da mediação individual. O mediador pode conversar com uma parte, conversar com a outra, tentar Então, esclarecer algum ponto, eles não querem falar um na frente do outro. é. Agora, me diga uma coisa. Não sei se você já atuou como mediadora dentro do judiciário. Eu sei que você atua Sim. fora do judiciário. Eu já passei por varas de família aqui em Santos, em que foi excelente a mediação, que o juiz pediu que as partes passassem por uma mediação, e aí a mediadora falou com os advogados primeiro, maravilha, porque alguns colegas não acham que vai haver alguma renúncia de direitos ali, e não é o caso, né? E aí depois falou-se com as partes por 10 sessões. Eu achei sensacional, porque eu acho que pelo menos 10 sessões a pessoa tem possibilidade de ir a fundo e descobrir o que está te impedindo de tentar conversar com aquela parte que você acabou de se separar. Isso foi uma questão muito interessante. Mas também tive outras audiências, como você falou, que era quase aquela coisa una. Lembra daquela época da junta de conciliação e julgamento? Lembra? Que tinha aquele juiz classista. Olha, faz tempo, gente, que eu não faço trabalhista. Olha, da época que eu estava o quê? No Magano, gente, assim, um pouquinho antes de acabar a faculdade. Olha que loucura. E aí eu me lembro das audiências do juiz classista, que o juiz classista seria hoje o negociador, não é o mediador, né? Porque se ele era classista da parte patronal, ele ia com tudo em cima do reclamante, era um horror. E se ele era classista pelo reclamante, ele ia com tudo na parte, né, patronal. Mas a gente vê mediadores hoje que também só tem aquele período curto e que também atuam dessa forma. Aí eu te pergunto, há estabelecido pelo CNJ um critério nesse sentido ou não? Cada vara vai estabelecer? Não, não, tem um procedimento, a mediação, a conciliação, ela deve acontecer de acordo com os parâmetros da resolução 125. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão. Então, uma mediação, o que a gente tem de previsão de 1h30? Durante a declaração de abertura, o mediador ele fala: olha, o que nós temos aqui de o tempo previsto para essa reunião aqui, para essa mediação, é de 1h30. Tudo bem para vocês? Ele pergunta se está tudo bem. Por que ele pergunta se está tudo bem? Porque ninguém vai querer, o mediador não pode mudar de regra no meio do jogo. Outras coisas, se as partes aceitam aquela situação, eles vão ficar durante 1h30. Por vezes a gente encontra alguns colegas muito tensionados, e aí que já estão cansados de audiência, acham aquilo uma bobagem, né? E eu sempre trago uma reflexão seguinte: olha só, o cliente, ele está te remunerando para aquilo.
Sim, faz Você não tem parte. 1 hora e meia para acompanhar o seu cliente? Uhum. A gente não fala essa pergunta para o colega, mas a gente pergunta para o colega, doutor, percebo que a questão do tempo é muito importante para o senhor. Por exemplo, quando o advogado começa a olhar no relógio, bater na mesa, muito incomodado, pedir para agilizar, o que o mediador deve fazer educadamente, doutor? Percebo que o tempo é um fator muito importante para o senhor. O senhor tem 1 hora e meia para permanecer na audiência? Uhum. Porque ele está ao lado do cliente dele. Ele que vai falar para o cliente dele se ele tem ou se ele não tem. Ele não pode pressionar o Mas, mediador para o mediador olha, correr. Luciana, a Fátima está falando o seguinte: não precisa se preparar e fazer curso para ser mediador, para depois vir numa audiência e perguntar, tem acordo? Porque às vezes acontece. O mediador já entra e fala, tem acordo? Aí você fala, oi, eu vim aqui para a gente construir o acordo, não é? E não para vir com o acordo pronto, senão não precisaria passar pela mediação, não é É uma verdade? má formação. Eu concordo com a Fátima. É uma deficiência na formação. Por isso que eu incentivo mesmo que os advogados façam o curso de mediação, para que eles, inclusive, possam fazer o filtro daquilo que o judiciário está oferecendo. Para quando um mediador ou um conciliador chegar numa sala e falar tem acordo, não tem acordo, o advogado fala, doutor, mas a audiência de mediação não é assim. Pois é, olha, eu vi que a professora Adriana entrou, professora Adriana Caldas Reis Davos Ô, Baluski, que professora. prazer, professora querida, amanhã vou te ver, tô com saudade, saudade de meses, né, professora? Falando sempre, mas com essa pandemia nos separou. Também entrou aqui a Dani, minha querida amiga da pós, aqui o CMT, que eu não sei, Comandante. é o comandante Alves. Isso mesmo. Ah, a Luciana sabe tudo de Não, comandante. deve ser isso, comandante. Isso. Gente, assim, então me diga uma coisa, Lu. Então quer dizer que a gente já tem uma previsão de tempo estabelecido, 1 hora e meia. De quantas mediações, não, mas o juiz pode determinar conforme o caso. Eu acho que o juiz determina quando há risco de alienação, algumas coisas nesse sentido que podem trazer um maior prejuízo ou menor, né? Senão as partes elas podem determinar, mas elas estarem obrigadas àquilo ali, não, porque não tem como a gente obrigar, a pessoa fica ali 1 hora e meia, né? Às vezes a Mas as parte. partes podem solicitar. Por exemplo, se as partes chegou 1 hora e meia e o que chegou perto de 1 hora e meia, o que a gente pode fazer? Se a gente tiver com tempo, a gente pode perguntar se eles estão com disponibilidade para continuar ou marcar uma outra audiência. Isso é possível, essa autonomia da vontade, no sentido de marcar uma outra audiência, mesmo dentro do processo judicial, isso é possível. Olha, tá vendo? São pequenos fatores, porque às vezes a pessoa está quase chegando num ponto que ela gostaria de falar. Porque o que eu percebi da minha experiência com a mediação, que às vezes o que falta para as pessoas era ouvir uma outra com respeito. Porque quando começa a acontecer os conflitos familiares, as pessoas param de se ouvir, começam a gritar porque elas não se escutam mais. Então, a mediação com uma pessoa que tenha uma razoabilidade, que tenha ali uma condução certa, pacífica, né? Ela vai conseguir fazer com que as pessoas se escutem, se respeitem. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu atuei uma certa vez numa questão de regulamentação de visitas à voenga, né? Em que a mãe não deixava a filha ver o neto. É isso por uma briga que eles tiveram do marido dela com a mãe, de sogro, lá com o genro. E o neto, que sempre foi agarrado com a avó, não podia ver a avó. E a avó sofrendo e sabia que o neto sofria, porque criança sofre, né? Criança que é criada perto da avó sofre mesmo. E elas não se falavam. Então a gente fez essa ação. A audiência de mediação, ela foi tão primorosa, porque ela foi de uma sensibilidade, a mediadora, naquele momento, em de falar, olha, você fala, ela explicou como seria a condução, todo mundo vai ter o seu tempo de fala, você vai falar, você vai escutar em silêncio, ela ensinando as partes como reaprender a conviver. Se eu te falar que hoje conseguimos o acordo, a ação acabou,
E antes da ação acabar, foi tão boa a primeira mediação, olha só, por isso que é importante a mediação. Ela foi tão boa, Luciana, tão boa, que antes de acabar o processo, essa criança já não estava mais respeitando os 15 dias que era obrigatório. Ela já vinha quase todo final de semana. A filha que não falava com a mãe começou a conviver. Então, foi assim um crescente que foi muito bonito. Porque quando a gente entra com uma regulamentação de visitas à Voenga, dá uma dor no coração de a gente saber a importância de uma avó. Né? Eu não tive uma mãe viva, né, para ficar com a Gabi quando ela nasceu. E aquilo faz uma falta danada. E, de repente, sabia que tinha voz ali louca para ver netos e sem poder. Então, eu vi a importância do mediador ali, na sensibilidade, na calma. E o espaço também é importante, não é, Luciano? O espaço adequado. No mundo de hoje, Fernanda, se a gente parar para pensar, né, que a gente está num mundo tão difícil, tão violento, quando você tem uma rede de proteção em volta do seu filho, isso é tão importante. Então, se você tem a voz, se você tem a família como rede de proteção, gente, como dispensar isso? Não dá para dispensar. Então, parabéns, né, para essa mediadora que conduziu tão bem essa história, mas eu queria falar de 2 pontos bem importantes. O primeiro ponto, muito importante, muito, não basta dominar técnicas e estratégias. O mediador ou advogado, ele precisa se distanciar emocionalmente da situação. Não tem possibilidade do mediador realizar uma mediação se o conflito estiver dentro dele. Ele não tem. Ele precisa pacificar a mente dele. Ele precisa se distanciar emocionalmente para que ele possa tratar as partes com equidade. Olha, é interessante, porque quando eu fiz uma live com a juíza Renata, e a gente falou sobre justiça restaurativa, que eu até perguntei para ela a diferença para mediação, ela falou que antes de começar, né, essas sessões aí da justiça restaurativa, eles fazem uma mediação para esvaziar a mente. Eu achei sensacional, porque o que você está me falando é descrever a mesma coisa. Porque quando a gente esvazia a mente de todo aquele peso, de tudo aquilo que a gente traz, que não faz parte do conflito, que o mediador E do julgamento. pode passar. E do julgamento, Fernanda. Por exemplo, no curso de mediação, a gente aprende a ouvir sem julgar. A gente aprende a ouvir para entender. Então, através de muito exercício e técnica, eu entendo se aquilo que eu estou pensando é uma observação ou é um julgamento. Sim. Se aquilo realmente aconteceu ou eu estou criando porque estou inferindo alguma coisa. E essa percepção do mediador, se ele não estiver distante emocionalmente, a condução da mediação ela tende a não ser parcial. E como a gente precisa de imparcialidade para que as partes se sintam à vontade e seguras, até mesmo para chegar numa composição de acordo. Porque se eles perceberem que eles não estão num ambiente seguro, se eles perceberem que o mediador entende mais uma parte do que a outra, ali a gente já começa a macular todo o procedimento. Uma outra questão também, além dessa pacificar os conflitos no mediador, na mente do mediador, ele tem que estar em paz. Ele não pode se conectar com o conflito. Olha, e eu já vi mediador gritando com parte, Luciana. Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência desastrosa, mas eu olhei e falei, que é isso? Tava quase os advogados fazendo, olha, a gente vai fazer acordo só para esse mediador parar de gritar. E acontece porque ele não está pronto emocionalmente. Ele se envolve na espiral do conflito, ele se espelha naquele conflito ou porque teve uma situação familiar parecida, ele não consegue se distanciar. Gente, é muito importante que o mediador esteja preparado para isso. Porque se ele não conduzir de forma adequada as partes, ele pode potencializar, aumentar ainda toda essa situação. Advogados, colegas que estão aqui nos ouvindo, estudem a mediação.
estudem. Por quê? A mediação, por mais que eu não vá utilizar isso como ferramenta do meu trabalho, se eu não for colocar isso no meu currículo, eu utilizo na vida. Uhum. Eu aprendo a separar aquilo que realmente deve ser entendido como um conflito a ser mediado, daquilo que são as minhas percepções, os meus sentimentos, daquilo que eu preciso trabalhar em mim, não no outro. Existem coisas que... Oi, Michele, existem situações que dependem, são internas, não externas. Conflitos intrínsecos e não extrínsecos. Então, se a gente não conseguir resolver isso, como é que eu vou pacificar? Como é que eu vou conduzir pessoas que estão em conflitos? Né? Não tem condição. Você se mistura, né? É que nem quando o advogado que pega para si o problema e começa a brigar com a outra parte, com o outro advogado. Não, a gente tem que ter técnica, a gente tem que estudar para ver o que é possível e ser o melhor dentro do que é possível. E não começar a brigar com a outra parte, né? Fazer uma loucura. Outra coisa, olha, apareceu uma situação diferente, o que impede de um advogado ligar para o escritório do outro e falar assim, doutor, visualizo tal coisa. E assim, para fins de compor, de finalizar. Outra coisa que é muito importante, por vezes o advogado fica preocupado em relação aos honorários. Isso a gente tem que resolver lá no contrato. Essa previsão é contratual. Então, se eu consigo devolver para o cliente algo que ele busca de forma mais célere, mais econômica, com menos desgaste, por que os meus honorários serão menores? Exatamente. Então, eu tenho que entender que o meu trabalho, se eu escolhi a mediação, eu escolhi a mediação porque eu entendo que é a forma mais célere e menos desgastante para que meu cliente obtenha o que ele deseja. E te digo mais, ela é mais célere, é menos desgastante e mais econômica muitas vezes, porque você não vai ter os custos judiciais de perícia. Porque, por exemplo, uma coisa simples, tá? Vamos falar uma ação de regulamentação de guarda. Então eu vou entrar com uma ação de regulamentação de guarda. Tá, mas não tem perícia? Opa! Mas no meio do conflito, começa a acontecer uma alienação parental, você tem que pedir uma perícia técnica. Pronto, já ficou caro o processo, você entendeu? Isso porque as partes não tiveram ali um adequado consenso, né? É muito importante que os advogados estão ouvindo, os colegas, eles tenham essa consciência. Até a Cláudia falou aqui, a Cláudia também é advogada, fez especialização comigo. Ela falou, muitas vezes o colega que atrapalha a mediação e não deixam o cliente conversar. Parece que eles têm medo. Cláudia, nesse momento, o mediador, o que ele pode falar? Doutor, o senhor vai ter o seu tempo. Nesse momento, nós gostaríamos de ouvir a parte. O mediador, ele tem que, com um jeito, ele tem que dominar. Ele não... Olha, gente, o mediador, ele não pode recuar. Se o advogado imprime uma voz alta, se ele começa a ser um pouco mais agressivo, né? Quem já participou de audiência comigo sabe disso. Eu já paro e falo, doutor, eu estou aqui servindo. E aí começo a falar. Porque o advogado ele tem que entender que ele está lá porque ele foi contratado. Sim, para atuar no interesse. O cliente dele está lá. O cliente dele está lá. Tem a Fátima, Fernanda, que falou aqui... Sou conciliadora em São Bernardo do Campo, numa mediação, o advogado queria gravar a audiência. Não pode. Disse que não podia gravar e ele disse que ia me denunciar para o TJ, não sabe da lei. Por quê? Porque a mediação é confidencial. Não se grava a mediação. E por que é confidencial? Para que as partes se sintam à vontade. O mediador ele não pode servir de testemunha em processo nenhum. Já tivemos ciências de mediadores que foram intimados para ser testemunhas, não porque ele confessou na audiência de mediação. Isso não acontece. Obrigada, Fátima. E isso é recorrente, viu? Essa questão de gravar audiência, esse pedido de gravar audiência, ele é recorrente. Porque gravar audiência é a audiência com o juiz, tá? É uma coisa. Agora, a mediação é um extra, é um fora do processo, é um antes. E só vai constar no processo
se as partes entrarem no acordo, não é isso, Luciano? O que foi dito ali não entra no processo. Mesmo a audiência, mesmo a mediação processual, ela é absolutamente confidencial. Nada do que é tratado entre as partes consta em ata. O que vai constar em ata? Os termos do acordo. Agora, as motivações, como chegou, as percepções, se confessou, se não confessou, isso não importa. Esse filtro, ele é todo feito e no acordo só consta aquilo, os termos do acordo. Agora, Luciana, me responde aqui uma dúvida que chegaram a me perguntar e pediram para eu te fazer a pergunta. O mediador, para ele atuar no judiciário, né, no extrajudicial a gente sabe que não, mas no judiciário ele precisa ter formação em mediação? É mais, ele também precisa ter formação na área da psicologia, da psicoterapia, ou não? Me explica um pouquinho disso, porque as pessoas vieram me perguntar isso, eu falei, eu vou perguntar para Luciana, que ela vai ter mais propriedade. Que ótimo, olha, é uma dúvida muito recorrente. O mediador, ele não precisa ter formação em direito. Aliás, os tribunais precisam de psicólogos, precisam de pedagogos, precisam de engenheiros, precisam de profissionais formados em diversas áreas, porque as demandas são múltiplas, inúmeras, né? Um mediador extrajudicial. O negociador, ele não precisa de formação, mas eu não indico ninguém a fazer negociação sem formação, sem dominar técnicas para isso. É complicado, é complicado. Eu não indico. Um mediador, para trabalhar numa Câmara extrajudicial, ele precisa de formação. Para trabalhar no judiciário, tá? Um mediador judicial, ele precisa de ter 40 horas de formação teórica e 80 horas do curso de estágios no tribunal. Então, por vezes, às vezes a gente encontra uma pessoa, tem acordo, não tem acordo, mas ela está em formação, mas cabe ao supervisor dela trabalhar com essa pessoa que está em formação para que ela conduza da melhor forma possível. O que esse profissional precisa? Ter pelo menos 2 anos de formação em qualquer área de nível superior. Tá, ele tem que ter, depois que ele se formou, passa 2 anos, uma certa experiência para aí ele poder se candidatar a ser mediador. E o tempo para esse curso de mediação? Já que a gente já está falando de formação, já vamos falar do curso também. Vamos! Olha, depende da disponibilidade dele. Então, tem gente que tem disponibilidade para fazer o estágio 2 vezes por semana. Tem gente que só tem 1 vez por semana. Então, dependendo, porque essas 80 horas, concorda? Essas 80 horas eu posso levar 80 semanas. Exatamente. E uma outra questão, assim como o direito, Fernanda, o mediador nunca para de estudar. Nunca para. E isso é importante e desafiador, porque a sociedade é muito complexa. A estrutura da sociedade, as modificações de estrutura social, elas estão inconstantes, não é algo estático. Então, se eu estou trabalhando com pessoas que estão desfazendo alguma estrutura e essa estrutura ela demanda o emocional, se eu não paro para estudar isso, dificilmente eu vou conseguir atingir o objetivo. Eu não posso fechar o manual do CNJ e falar, pronto, estou pronta, não. Olha, é interessante porque se nós mudamos o tempo todo, se as famílias mudam o tempo todo, e o mediador atua com pessoas, com famílias, que é o caso que a gente está discutindo, então ele tem que estar o tempo todo se atualizando, se aprimorando, né? Se assistindo a audiência, eu acho que é o primeiro passo, né? Que ele vai assistir algumas no estágio. O curso de formação é pelo CNJ. Ele tem duração de quanto tempo? Então, o curso, agora o CNJ, depois de muitos anos, abriu um curso, mas para alguns tribunais. Os cursos, eles podem ser feitos em câmaras privadas, mas o estágio tem que ser no TJ. Tá. Essas câmaras privadas com certificação pelo CNJ, elas têm convênio com o TJ, então tem a formação da parte teórica e o estágio o aluno cumpre no tribunal. Uma outra questão também, Fernanda, que eu lembrei aqui,
dessa modificação da estrutura, está em constante modificação, e a legislação não acompanha essas modificações. Ah, mas isso é sempre, ainda mais na área da família. A gente está sempre no prejuízo, porque não dá tempo do legislador acompanhar, né? Até ele, quando ele vai votar, pronto, já ficou velho. Exatamente, já ficou velho. Então, assim como o advogado tem que estar atualizado em relação às jurisprudências semanalmente, o mediador ele tem que estar com tudo atualizado. Ele não pode entrar numa mediação em 2020 com a informação que ele teve lá em 2012. Não tem, não cabe. Hoje nós precisamos, o mercado precisa de profissionais que tenham formações que possam perceber diversas estruturas ali dos conflitos, né? Das diversas nuances dos conflitos. E é muito legal isso, porque eu me lembro que logo no início, lá atrás, nos idos, acho que dos anos 90, a gente ouvia muito falar de arbitragem, mas não se falava de mediação. Era arbitragem e conciliação. Aí a coisa foi vindo numa evolução, a gente já fala de mediação, mas a mediação não cabia em todas as semânticas, né? Então, eram determinadas ações. Hoje a gente percebe que a mediação ela cabe em todos os processos, inclusive processos, eu não vou dizer processos tributários, porque a Fazenda, né, pela legislação, não pode abrir mão e fazer algum... Inclusive para direitos indisponíveis. Então, é o que eu ia falar. Para direitos indisponíveis, para questões relacionadas... Quem imaginar que ia ter mediação em inventário, não é? Olha, a Fátima está falando, tribunal existe curso de atualização. Isso mesmo. Olha, Exato. a doutora Cristina entrou aqui. Doutora Cristina, que bom estiver aqui. Então, se a gente imaginar que o mediador pode atuar em todas as áreas, tem muita área. E agora, com essa legislação, o mediador ele é remunerado. Porque eles falam, fazer mediação não é remunerado, mas ele é remunerado, né? Então, é também uma outra vertente. Então, para quem agora está no meio de uma crise econômica, vamos imaginar assim, já estou indo para outro lado agora. De família e indo para outro lado. Estamos no meio de uma crise econômica, muitas pessoas perdendo o trabalho. Por que não agora procurar fazer um curso de mediação, que eu sei que no CNJ tem, entre lá no site, vamos buscar, e fazer um curso de mediação, porque é a coisa que mais tem conflito. O brasileiro briga pra caramba, infelizmente, né? E poder atuar na mediação é imprescindível. As empresas e abrir né? Um novo nicho da mediação em plataformas. A gente está num momento que a gente precisa se reinventar. Não dá para estar em 2020 prestando atenção no que aconteceu lá atrás. Então, eu tenho não só a questão das mediações em plataformas virtuais, mas eu também tenho um outro nicho que abriu, que são as mediações escolares. Olha, agora nessa pandemia, então... Porque a gente teve uma alteração importante na Base Nacional Comum Curricular, que trouxe a obrigatoriedade de que todos os currículos da educação infantil e ensino médio sejam voltados para a cultura da paz. Então, assim, o que a gente espera? A gente espera que essa criança, esse adolescente, formado agora na escola para uma cultura da paz, quando ele chegar na universidade, ele tem uma formação ética voltada para a cultura da paz, para que quando ele tiver alguma questão, ele consiga, através da autonomia da vontade, através de uma boa condução do advogado, consiga filtrar aquilo que deve ser levado ao judiciário e aquilo que o judiciário não vai absorver. Não vai absorver porque não é função do judiciário absorver. É verdade, exatamente. Luciana, a gente está quase acabando, a gente só tem mais 7 minutinhos, passou muito rápido. Passou. A Fátima está colocando aqui que ela ainda não ganhou nada como mediadora. Fátima, então procura a Luciana que ela vai te dar umas dicas, porque a Luciana ganha. Me procura lá, Fátima, no privado. Olha, quem quiser seguir a Luciana no Instagram para pegar dicas de mediação, é Luciana_Formaggio. E amanhã eu vou estar fazendo uma live aqui com a professora Renata Toledo sobre home office, porque eu já tive alguns clientes que me procuraram, né? Exatamente, porque estão fechando a empresa física e vão funcionar no modo digital. O que eu acho espetacular, porque a gente pode também ter uma nova maneira de agir mais econômico. Com essa crise que está vindo por aí, a gente vai precisar aprender. Então, eu falei com a Renata que ela já tem umas experiências nisso, conhece umas pessoas que já atuam muito tempo nisso, e a gente vai falar de home office.
como montar seu home office, o que precisa, o que não precisa, o que é legal, as experiências. Então, quem quiser participar amanhã da live de home office, Lu, você está Excelente. convidada. Por enquanto, Obrigada. estamos todos em home office, mas É a verdade. tendência, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, vamos conversar, que a coisa ainda não está boa, né? Estão liberando, mas os índices estão altos, então a gente vai ficar um bom tempo em home office. Então é home office sem estresse. Então a gente até colocou home office sem medo. Porque quando começou isso, eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar em casa, né? E aí a gente ficou assim. Eu queria te agradecer muito, Luciana, por essa live, pela sua experiência, por trocar aqui experiência com a gente, por engrandecer aqui o nosso conhecimento. É muito importante, né, a gente ter acesso a essas informações sobre a mediação, sobre a possibilidade de acordo, né, que a gente está tendo aqui com você. Eu vou tentar salvar a live aqui, para quem está chegando agora poder assistir depois, tá? E lembrando que o acordo, né, ele homologado é um título executivo judicial, né? Então, por isso a importância, o quão importante a gente procurar uma câmara de mediação cadastrada pelo CNJ, porque isso facilita muito por um descumprimento de acordo. É verdade. E olha, antes que eu me esqueça, a professora Luciana ela dá cursos de mediação, viu, gente? Sim. Ela vai começar um curso aí. Você vai começar seu curso aonde, Luciana? Então, o próximo curso, o curso extrajudicial, a gente vai marcar em breve. E vai ser online, 100% online pelo IBAN. Olha, depois o pessoal vai acessar www.iban.com.br. Tá? Certo. Mas me sigam lá que eu vou anunciar. Isso, você avisa a gente sim. Obrigada. E antes que eu me esqueça, sábado agora vai ter o curso só sobre alienação parental, ação prática de alienação parental, lá no ProOrdem, quem tiver interesse, porque infelizmente está havendo alienações parentais, principalmente em decorrência da pandemia. Então, procura o ProOrdem para fazer tua matrícula, que o curso é online, você está em segurança comigo, se divertindo no sábado de manhã. Porque os cursos são divertidos, tá? E os alunos amam. Então, sábado, ProOrdem Cursos, ok? Coloca lá, @ProOrdem Cursos, vocês entram lá e veem mais coisa. Eu vou agora encerrar a live, porque para eu conseguir salvar. Super obrigada. Estou morrendo de saudade de você. Tá, Luciana? E obrigada a todos que estiveram aqui conosco e ficaram até o final, tá? Quem chegou agora, pega do início que eu vou salvar. Um beijinho. Tá bom, obrigada. Tchau.